Agora, ele vai passar, é um pouco repetitivo isso aqui, né? Ele vai colocar aqui diversas rejeições, tá? Então, é aquilo, olha só, como ele está falando de doutrina, oferece uma doutrina, ele falou aqui de uma construção negativa e de uma construção depois positiva, então no primeiro momento é negar para depois propor, né? Mas aqui no trecho dele ele vai começar pelas rejeições, ou seja, pelas negações, né? Então, a primeira delas é a rejeição ao pacifismo. O fascista não gosta muito da paz, ele tem um fascínio pela guerra, fascínio pelas armas. O cidadão tem que estar preparado para a batalha, preparado para o sacrifício. Então eles pregam a violência. Então, eles têm um ódio à ideia de paz perpétua, que é a ideia kantiana de paz perpétua, né, que está lá no iluminismo, no liberalismo. Então ele diz o seguinte, ó, antes de mais nada, no que concerne ao futuro da humanidade, e independente de todas as presentes considerações políticas, o fascismo não crê de maneira geral na possibilidade ou utilidade da paz perpétua. Então, para que a paz? A paz não é nada útil. O homem tem que ser chamado o tempo todo à luta, né, à guerra. Os indivíduos têm que se dar a esse auto-sacrifício. A guerra tem que moldar o homem. Então, ele não acredita nisso. Então, todos os seres humanos, aqui os indivíduos, né, congregados no Estado, são chamados ao auto-sacrifício. Ter a coragem de morrer pelo Estado. Assim, ele descarta o pacifismo como um manto para a renúncia covarde e complacente, em contraste com o auto-sacrifício. Olha em que termos ele coloca. O pacifismo para ele aqui é covardia, afinal de contas. É uma desculpa para você não ir à luta. Então, defender a paz perpétua, né, é se colocar aqui no sentido de que contrariar a natureza, que na natureza sempre é uma luta de seleção natural, né, um vivendo da morte do outro. É se colocar contrário a isso, contrário à própria natureza. E aí então ele vai dizer que a guerra tem uma função de enobrecer o homem, né? Somente a guerra leva toda a energia humana à sua tensão máxima e apõe o selo da nobreza naqueles povos em quem tem a coragem de encará-la. Desculpe, né? O selo da nobreza naqueles povos que têm a coragem de encará-la. Então é isso que ele coloca assim. Então, a guerra ela é uma canalização da energia humana, né? Destruidora num ponto, mas construtiva no outro. É um desaguadouro dessa energia humana. Então ela é uma disciplinadora do homem. Então o fascismo, nesse sentido, ele prega a guerra. Então, nesse sentido, ele é antipacifista, né? Todos os demais testes são substitutos que jamais porão o homem cara a cara consigo mesmo, diante da alternativa de vida ou morte. Por isso, todas as doutrinas que postulam a paz a qualquer custo são incompatíveis com o fascismo. Percebe? Não sei se dá para vocês fazerem alguma comparação, né, com os extremistas que agora tomaram o governo em todas as partes do mundo. Como eles têm uma tendência a provocar conflitos. Porque estão nesse esquema aqui. E aí aquelas falas, né, assim, todo mundo ao referir-se, né, a um processo assim de vida, né, de estudos, de conquista, fala assim, eu combati o bom combate, é sempre um linguajar de guerra,
de alguém que lutou, que venceu, né? Uma linguagem de poder, e coisas assim. Né? Até na religião a gente usa isso, né? Deus no trono, né? Cristo tem poder, né? Então a vitória, o meu rei, etc. Coisas assim são palavras que inconscientemente a gente está, porque no fundo não é uma questão de paz que a gente está querendo. Certo? Eu chamo a atenção para isso, porque existe sempre um linguajar militar em vários ambientes que a gente frequenta. Mas isso aqui está na lógica aqui do fascismo. Né? Então ele vai dizer, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a ONU. Mas antes da Segunda Guerra Mundial nós tínhamos a Liga das Nações. Né? Ele vai dizer a inutilidade das ligas das nações. E se fosse hoje, como o Trump tem feito, o Bolsonaro também tem feito, em relação, por exemplo, lá ao órgão da OMS, né, desacreditando instituições há muito tempo, instituições de direitos humanos. Né? Lá não tem valor de governo. Né? Ele vai falar aqui da inutilidade das ligas das nações. Igualmente alheias ao espírito do fascismo, ainda que aceitas como úteis para enfrentar situações políticas especiais, são todas as superestruturas internacionalistas ou da Liga das Nações que, como mostra a história, caem por terra sempre que o coração das nações é profundamente tocado por considerações sentimentais, idealistas ou práticas. Ou seja, esse discurso que ele está colocando aqui, a gente viu com o Donald Trump. Né? Dizendo que, né, assim, acordos que são celebrados com a ONU, ele cai fora. Dizendo que aquilo não é do interesse da nação, etc. Então, que aquilo ali seria uma inutilidade. Né? A parlenda que o Trump teve, por exemplo, com o presidente lá da OMS. Né? Enfim. E até ameaçando de retirar o apoio financeiro, coisas assim. Então, o fascismo também tem isso, ele não gosta das ligas das nações nesse sentido, né? Que são combinações, acordos que tem para financiamento de alguém que vai interferir para a paz, como faz a ONU hoje. Né? E aí, então, ele propõe aqui um tipo de estoicismo heróico. Né? Por que estoicismo heróico? A filosofia estoica, ela coloca a situação assim. Você tem a natureza, você tem o mundo, a realidade, que ela é uma realidade, enfim, né? Ela está aí diante de você, então cabe a você, diante dela, ser impassível. Uma impassibilidade, ou seja, ela vai fazer sofrer, mas você se coloca como um indivíduo forte diante dela. Você tem que assumir a sua autonomia diante do transtorno que está exterior a você. Essa é uma filosofia estoica. Né? O fascismo imbui a vida do indivíduo dessa atitude antipacifista. Não ligo a mínima, né? Nefrego, diz ele assim. O mote orgulhoso dos esquadrões combatentes, rabiscado por um ferido envolto em ataduras. Né? Não é apenas um ato de estoicismo heróico, mas resume uma doutrina não meramente política. É a prova de um espírito combatente que aceita qualquer risco. Né? Então, ele está dando aqui um exemplo, né, desse combatente, né, cheio de esparadrapos aqui, que está dizendo, eu não me entrego, né, não ligo a mínima, ainda continua no combate. Né? Ou seja, não é apenas um heroísmo histórico, né, mas é alguém aqui, né, que aceita qualquer risco em prol. Então não é pacifismo. Não é o pacifismo. Então o fascismo ele prega assim, o sofrimento como uma pedagogia de vida. Certo? Outra coisa que ele faz, muito séria aqui, ele condena o suicídio. Né? Ou seja, psicologicamente ele tem pouca ideia do suicídio. Né? Ele diz assim, ó, o fascismo aceita e ama a vida, rejeita e despreza o suicídio, que considera covardia. Ele está errado aqui. Né?
Suicídio não é necessariamente uma covardia. Lá para a doutrina estoica não é, ele é um ato de autonomia e de decisão do indivíduo. Não é necessariamente uma covardia, não. A vida, como ele entende, significa dever, elevação, conquista. Então, ou seja, é luta sempre, né? A vida deve ser nobre e plena. Precisa ser vivida para si, mas acima de tudo para os outros, tanto os próximos como os distantes, no presente e no futuro. Olha só, então ele coloca assim, você tem obrigação de viver. Na verdade, aqui ele está fazendo um retorno lá à época do Império Romano, onde o suicídio era tido como deserção, e, portanto, uma covardia. E houve épocas mesmo, assim, na história, né, eu estudo muito essa questão do suicídio, em que, às vezes, né, o corpo do suicida, né, o cadáver do suicida recebia castigos, né, porque o seu dono, enfim, né, fez o que fez. Então, e se a pessoa sobrevivia a um suicídio, então ela estava perdida. Né? Havia, por exemplo, assim, sanções à família do suicida, como, por exemplo, confisco de bens e tudo mais, justamente para fazer com que o suicídio não fosse praticado. E na época dos romanos, se alguém sobrevivesse ao suicídio, né, ele tinha que indenizar o Estado, ele assim, era execrado publicamente. Então, se fosse suicidar, tinha que fazer um suicídio assim, com sucesso. Né? E aqui o fascismo também adota a mesma posição, né? Que considera como covardia o suicídio. Não é isso, tá? Hoje os estudos sobre o suicídio já são avançados, não tem nada a ver aqui com covardia. Pelo contrário, a maior parte dos suicidas, eles são muito corajosos, inclusive. Só que chegaram com a conclusão de que a vida não vale muito a pena, certo? Então, o suicídio é muito mais uma deposição contra a vida, né, precária que uma pessoa tem, do que necessariamente uma coragem, né? Chegar à conclusão de que a vida realmente não vale a pena de ser vivida, de que não tem melhoras nenhum. Como foi o caso, por exemplo, do Walter Benjamin. Sabia que ia ser morto, sabe? Falou, não, então eu me mato antes, pronto. Né? Isso é a autonomia dele, não é uma covarde. Certo? A outra coisa que ele coloca aqui é o amor ao vizinho. Né? Já que a gente vive para o Estado é uma coletividade de indivíduos, então viver aqui para o vizinho. O fascista ama seu vizinho. Né? Mas a palavra vizinho não representa uma concepção vaga e inatingível. O amor ao vizinho não exclui a severidade educacional necessária, menos ainda exclui a diferenciação e a hierarquia. Então, o vizinho é aquele que está logo de imediato, mas aqui você supõe diferenciação e hierarquia entre eles, certo? Então, e também nada a outro que é estranho. Então, ao mesmo tempo que você considera o outro vizinho, o seu vizinho, como alguém idêntico a você, você tem um ódio direcionado para quem é estranho, né? Que é o que nós vamos chamar de xenofobia. O fascismo nada terá a ver com abraços universais, né? Nada de cosmopolitismo. Como membro da comunidade das nações, ele encara diretamente outros povos, é vigilante e está atento, segue outros em seus protestos e nota quaisquer mudanças em seus interesses. E não se permite ser enganado por aparências mutáveis e falaciosas. Então, o fascismo não prega aqui, como muita gente quer, um amor desmesurado, um amor sequer que seja ao estrangeiro. Ele é, por natureza, xenófobo. Certo? Então, a outra rejeição que ele faz aqui é uma rejeição ao marxismo.
O fascista não é socialista marxista. De jeito nenhum. Sabe? Aí é realmente não considerar a situação. Então, o fascista ele é anticomunista, por excelência. Então ele diz isso aqui, ó. Contra Marx, né? Tal concepção de vida faz do fascismo a negação resoluta da doutrina subjacente, assim chamada de científica, e do socialismo marxista. A doutrina do materialismo histórico, que explica a história da humanidade em termos de luta de classes e por mudança nos processos e instrumentos de produção, com a exclusão de tudo o mais. Então ele está muito claro aqui, dizendo, nós somos contra o marxismo. Rejeitamos o marxismo. O fascista rejeita o marxismo. Certo? Então não tem como aqui ser fascista, do jeito que está dizendo, e ser comunista, por exemplo. Que o socialismo proposto por Marx é comunista. Isso também é muito claro para quem lê a obra de Marx. Né? Então, ele diz aqui, ó, a redução do marxismo. Né? Ninguém nega que as vicissitudes da vida econômica, descobertas de matéria-primas, né, de novos processos tecnológicos e invenções científicas, tenham sua importância. Ele está dizendo aqui, o Marx se preocupou sobretudo com a economia, ele é economista. Ele fala, ninguém nega a importância disso, mas é absurdo crer que isto baste para explicar a história humana, com a exclusão de outros fatores. Esse é o ponto, por exemplo, que a Igreja Católica adorou fascismo. Que a Igreja Católica também prepondera isto aqui. O Marx vai dizer, olha, nós somos matéria, a mola que move a história é a produção de bens, é econômica, nós somos isso, é um materialismo histórico, não tem previsão de espiritualidade nenhuma, de transcendência nenhuma, a vida termina aqui, portanto, a história é a história do materialismo, nesse movimento dialético aí de luta de classes, de uma classe que domina, de uma classe que é dominada, uma classe que cai e assim por diante. Embora ele coloque lá o Estado trabalhador, o Estado proletário como o fim da história, que não vai acontecer, nunca aconteceu em lugar nenhum, não vai acontecer. Então, aí o Mussolini está dizendo aqui, olha, a gente não nega a importância das questões econômicas, mas negamos como aqui absurdo crer que a história seja explicada só pelo viés econômico, pelo materialismo histórico aqui, certo? E aí ele diz o seguinte mais, ele vai falar aqui sobre a santidade e heroísmo. O fascismo acredita hoje e sempre na santidade e no heroísmo, ou seja, em atos que não tenham qualquer motivação econômica, remota ou imediata. Então, como ele está falando que a história não se reduz apenas à questão econômica, ela se reduz também nesse fator cultural aqui, na santidade e no heroísmo. Ou seja, tem fatores religiosos e tem fatores morais aqui também que devem ser considerados, certo? Então, junto com a rejeição de Marx, ele coloca isso. E aqui ele faz uma pontuação sobre a questão da luta de classes, Tendo negado o materialismo histórico, que vê nos homens meros fantoches na superfície da história, surgindo e sumindo na crista das ondas, enquanto nas profundezas as forças reais se movem e atuam, o fascismo também nega a natureza imutável e irreparável da luta de classes. Então eles negam a luta de classes, que é o resultado natural dessa concepção econômica da história. É a teoria do Marx mesmo.
Acima de tudo, ela nega que a luta de classes seja o agente preponderante das transformações sociais. Então, como o Marx dizia que a história nada mais é do que a história da luta de classes, ele nega isso. A história é mais do que isso para ele. Né? A história é todo um conjunto cultural aí do homem, enfim, religioso, né? É o Estado, né? É a atuação de heróis, mas não é, né, as classes lutando entre si por um espaço de governo, por um espaço de poder. Então ele está negando isso aqui, certo? E nesse ponto eu não concordo com ele. Né? A luta de classes, ela é real. Ela é real, certo? Quando a gente, o mundo é dividido em classes. Isso aqui, nesse ponto, ele está errado. Né? Mesmo que não seja só isso, a luta de classes existe sim. Né? Isso é história mesmo, testemunho. Né? Aqui no Brasil a gente tem classes. Tem classe média, tem a pobreza, né? Tem a classe alta, né? Tem os ricos, né? Que é uma minoria. Né? Tem a classe média baixa, então tem classes sociais sim. Né? Elas podem não terem assim um caráter assim revolucionário, porque se o povo quisesse faria uma revolução. Né? Mas enfim, né? Em outros países a gente vê nessas revoltas acontecer. Né? Aí ele vai falar aqui de resíduos do marxismo. Né? Tendo assim desferido um golpe no socialismo, ele acha que deu esse golpe, né? Atingindo os dois principais pontos de sua doutrina, tudo o que sobra dela é a aspiração sentimental, velha como a própria humanidade, no que tange às relações sociais em que o sofrimento e a mágoa do cidadão mais humilde são aliviados. Então ele vai dizer, esse é o resíduo do marxismo. Né? É claro, hoje a gente tem ideia, o marxismo hoje está em baixa. Embora o Marx seja um grande filósofo, tenha razão em muita coisa que escreveu, mas hoje o mundo não está, né, sobretudo aí com o mercado, né, como está, né, não há nenhuma motivação hoje para se pensar no socialismo assim, né? E o socialismo também não é proposta só do Marx, né? Na verdade, você não precisa nem sair do âmbito do capitalismo para pensar no socialismo. Há muitos escritores, economistas, né, do liberalismo mesmo, que propõem, né, assim, um liberalismo socialista, de cunho socialista, que atenda assim, as dimensões sociais menos favorecidas. Existe. Não é necessário ser comunista para ter esse senso crítico em relação aos desníveis aí entre as classes sociais, certo? Mas ele diz o seguinte, aqui ele vai falar de felicidade, né? Contudo, mais uma vez, o fascismo rejeita a interpretação econômica da felicidade como algo a ser garantido socialística e quase automaticamente em um determinado estágio da evolução econômica, quando a todos estará assegurado o máximo de conforto material. Olha só, ele não acredita nem no socialismo, mas também não acredita que haja uma solução aqui para o homem viver feliz, o que parece um contrassenso, porque eles querem ser fascistas no sentido de resolver algum problema, mas ao mesmo tempo negam que possa se alcançar um programa de felicidade, né, a contento das pessoas. Ou seja, o que é difícil aqui de entender, por que então que serviria o fascista? Por que eu ia querer ser um fascista? Né? Qual é a garantia que a gente vai ter aqui de a felicidade de usar uma arma? Sair lutando, fazer guerra? É isso realmente o sonho do fascista? Né? Então, ele está dizendo aqui, né, rejeita a interpretação econômica da felicidade. Né? Que, na verdade, isso aqui é uma falácia, né? Porque desde Aristóteles a gente sabe que para sermos felizes tem que ter uma base mínima material para atender às necessidades da vida. Então, dizer que uma pessoa que não tenha isso possa ser feliz também é um engodo. Né? Então,
Esse é um ponto assim que já de cara, aqui de entrada, a gente poderia criticar o fascismo, né? Então, e ele vai dizer aqui, o bem-estar seria igual à felicidade, né? O fascismo nega a concepção materialista de felicidade como uma possibilidade e a relega aos economistas dos meados do século XVIII. Isto significa que o fascismo nega a equação bem-estar igual felicidade, que vê o homem como mero animal, contente quando pode se alimentar e engordar, reduzindo-o assim a uma existência pura e simplesmente vegetativa. Olha só, lá no século XVIII a gente vai ter diversas pessoas que vão falar realmente disso. Tem um filósofo do século XVIII chamado Onfray de la Métrie, que ele vai dizer assim, né, tem um livro dele chamado O Direito de Gozar, que ele vai dizer, o homem é animal, né? A felicidade desse homem está na mesa, no sexo, na bebida. Essa é a felicidade dele. O lugar da felicidade desse homem é entre quatro paredes, quando ele tem um copo, uma taça de vinho na mão, né, numa mão, e na outra a mão no bico do seio de uma mulher. Isso para ele é felicidade. Se ele pudesse refastelar como um porco, ele será feliz como um porco. E assim por diante. O que causa um problema muito sério, né, questões éticas e por diante. Onfray de la Métrie, um livro que vale a pena dar uma olhada. Se chama O Direito de Gozar. É um livro bonito, inclusive, ser lido assim. Então, ele está dizendo isso aqui. Então, o bem-estar não é sinônimo de felicidade, porque o bem-estar seria essa interpretação econômica, materialista, né, com base em material para você ser feliz. Então, o que seria essa felicidade espiritual? Realizações, né, em guerra, em luta, enfim, aspirações elevadas do ser humano, né? Então, agora, não dá de separar as duas coisas, né? O fascismo, ele diz que não, então não é assim, tá certo? Então é uma existência pura, vegetativa, né? Uma vida como um animal, né? Que só pensa, por exemplo, no capim, né? Então isso seria aqui uma redução do ser humano, certo? Vamos parar aqui um pouquinho e a gente continua no próximo vídeo.